Do meu lado esquerdo aqui é a coordenadora do curso, Gabriele Neves. E do meu lado direito, Julian Braz, também coordenador do curso. Eu estou me sentindo muito feliz porque a gente estava conversando agora como estruturar o curso de farmácia. Né? E a gente já deu vários pitacos e tal, não sei o que, estamos energizados, a gente está empolgado. Eu fui à formatura dos dois, ele foi da comissão de formatura, presidente da comissão de formatura do Exército, e o baile foi fantástico. Se vocês quiserem fotos do baile, eu tenho algumas que eu posso mostrar, outras não. No final do baile, eu estava lá doidaço que eu bebi, eu estava muito feliz. Infelizmente, nenhum deles foi aluno do MCA, pessoal de farmácia não, mas na Odonto, dos 5, 4. E eu estava muito feliz. E eu fiquei na mesa de um garoto que o pai cearense levou uma garrafa de uísque muito boa. E eu estou tomando uísque. Daqui a pouco aparece alguém com um chopp geladíssimo, eu bebi chopp. E no final, um major do Exército pegou um adorno de uma mesa lá qualquer, um vaso, jogou coisas lá dentro, botou gelo, misturou com a flor que estava lá do adorno. Eu sei que eu bebi, ele bebeu, e foi uma parrada nada. Cara, que baile. E eu espero, no ano que vem não, que em 2024 eu vá ao seu baile. Tá legal? Eu espero de coração. Salvador é muito bom, a cidade é fantástica, né? Tem de tudo, é muito legal. A Essex, quando era aqui no Rio, era muito boa também, era aqui em Benfica, mas Salvador deu um up assim, né? Sem dúvidas, fica num bairro nobre, né, em Salvador, então a gente ganhou muito em relação à questão de segurança, infraestrutura da cidade e do bairro também. E além disso, a própria infraestrutura da escola, né, que a gente teve um ganho enorme. A escola lá é muito maior, os alojamentos são melhores, então nem se compara. São 3 unidades no mesmo aquartelamento. Na verdade, lá a gente tem a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, então agora a saúde, a Escola de Saúde foi para Salvador e está junto com a formação do quadro complementar do Exército, e a gente ainda tem os capelães também, né? Então é a turma, é o quadro de saúde, o quadro complementar e os capelães. Certo. E tem o Colégio Militar? E o Colégio Militar fica na mesma organização militar, mas hoje em dia ela é independente. Hoje em dia já tem comandantes diferentes. Antes era uma única organização militar. Com a ida da Escola de Saúde para lá, né, aumentou muito a proporção, as turmas aumentaram, então eles acabaram separando. Então eles dividem o mesmo espaço físico, digamos assim, mas são comandantes comandos diferentes, estão separados. São 2 unidades. São 2 organizações. A ISPSEX, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, e mais o Colégio Militar de Salvador. Tá certo. Vocês 2 são farmacêuticos. Certo. Você terminou a escola e foi lotada aqui para o Rio. Sim. Hospital Central do Exército. Exatamente. Tá bom. Só que você não é só tenente do Exército, você também já é concursada pelo Fiocruz. Sim, exato. Anteriormente, né, eu já havia feito um concurso, logo que eu me formei para a Fundação Oswaldo Cruz e atuava na área de pesquisa. Mas sempre tive a fascinação por vestir a farda, né? Essa coisa da farda, esse encanto pela farda, ela já vem desde os primórdios lá. Antes mesmo de eu ingressar e escolher farmácia como minha opção de carreira. E aí acabou que assim, a farmácia me trouxe hoje novamente para o sonho da farda. Seu pai é colega da PM, né? Sim, meu pai é policial militar, na verdade assim, vários tios, primos são de forças auxiliares e também do Exército e da Marinha. Sim. Então eu já tinha muito forte essa questão dentro da família. Você fez especialização em farmácia industrial, sim, mestrado, exato, e doutorado, e está fazendo doutorado. E atualmente faço doutorado. Licenciei um aninho aí para a gente, né, poder fazer o curso de formação, a escola lá em Salvador, e agora estou retornando para defender, né? Tenho aí 6 meses para conseguir dar conta. Como eu sou leigo em farmácia, para mim você é uma super farmacêutica. Olha, quem dera! Quem dera! Precisa ser. São seus olhos. Precisa ser super farmacêutica para ser oficial do Exército? Não, na verdade você precisa de
perseverança, que foi basicamente o que eu mais tive, né? Na verdade, assim, eu me formei em final de 2015, o sonho da farda, né, como eu disse, ele já era antigo. Em 2016 eu fiz o meu primeiro concurso sem estar estudando, vi que as provas eram possíveis, né, tanto Exército, quanto Marinha, quanto Aeronáutica, e falei, bom, é possível, né, só que eu preciso estudar para estar concorrendo. E aí, enfim, comecei a estudar, então foi uma jornada longa, né, só vim passar agora, em 2021, né, 20 para 21, então a verdade é perseverar, é você estar comprometido com o processo, com o estudo, né. E o legal, assim, da farmácia do Exército é que, como ela não exige que você seja especializado em determinada área, isso acaba te abrindo isso abre para mais candidatos, digamos assim. Exato. Então, como eu sou bem diferente da Gabriele, né? Eu havia me formado agora em 2021, cheguei a fazer minha pós-graduação, né? Estou cursando mestrado, já estava em outro concurso também, mas a nossa realidade era bem diferente, assim. E o Exército foi uma oportunidade de eu poder adentrar numa Força Armada sem ter ainda toda a bagagem que a Gabriele já tinha, de mestrado, doutorado. E assim, acaba que o concurso ele é muito democrático no sentido de que você pode, né, se esforçando, enfim, né, estudando, você consegue, independente se você já é doutor, se você é mestre, ou se é especialista, ou você se formou agora, você consegue, sem dúvida, fazer o concurso. O concurso do Exército é o mais democrático e eu acho que a oportunidade, principalmente para os recém-formados, com o advento da banca Vunesp, ela é inegável, né? Então, porque mudou, aí teve uma mudança aí grande. Você, especialidade, mestrado, doutorado. Sim. Você terminou a faculdade com que idade? Na verdade foi 2015, 20... Eu tenho 32, 25. Com 25 você terminou. E foi aprovada com 30. 31. Com 30. Na verdade 30, né? Com 30. 30. Você terminou a faculdade com 23 em 2021. E entrei no Exército com 24. Agora estou com 25. Você terminou a faculdade quando? Terminei meados de 2021. Assim. Então, em julho de 2021, você terminou. Olha que inveja. É um prodígio. Em julho de 2021, você terminou a faculdade. Isso, julho. A prova foi em setembro. Sim. E você foi aprovado. Isso. Você não sabe o que é crise na farmácia, então? Não. Você não sabe o que é crise de profissão? Não, você não teve quando eu saí, já bateu aquela... Sim. O que eu vou fazer da vida? Eu já vinha estudando. Isso. Iniciei a especialização na época em farmácia hospitalar por causa do concurso da Aeronáutica. Perfeito. Né? E falei, vou tentar o do Exército justamente porque ele não exigia especialização, então já vou fazendo do Exército, enquanto isso vou fazendo a especialização em farmácia para tentar o da Aeronáutica. E graças a Deus, assim, com os meus estudos consegui entrar no Exército, terminei a especialização, mas acabei ingressando já, assim, logo que eu me formei, né? Agora o meu mestrado está trancado, tem que retornar, né? O fato da gente, assim, às vezes privilegiar, fazer um mestrado, um doutorado, a gente acaba tendo que adiar o projeto. Não adiar, mas a gente tem noção de que o projeto ele vai ser mais a longo prazo. E eu tinha isso muito claro na minha mente. Sim. Eu vou demorar mais tempo para passar do que, por exemplo, uma pessoa que só estuda. Perfeito. Né? Porque eu estudava, eu trabalhava, eu fazia mestrado. Sim. Então eu sabia que o meu plano era mais a longo prazo. Então eu não me desanimava, né, com os meus resultados. Pelo contrário, aquilo servia de motivação para eu ver que cada vez mais eu estava, né, mais próxima do objetivo. Sim. E vem cá, então tá, porque é aquele caso, você entrou com 30, Sim. Você entrou com 24, 6 anos de salário. Ele tem 6 anos a mais que você por 8 mil por mês. Exatamente. Não dá pra ter tudo, né, nessa vida. Já tô feliz que eu tô lá. Eu passei pra PM 2001 com 33. Ou seja, você tá melhor que eu. A vida é assim. Mas o principal, vocês são pessoas comuns. Sem dúvidas. A gente não é super nada. Nada. Né? Eu falo isso para os alunos, né? Às vezes você olha assim, quando o Braz der aula, pô, esse cara é tenente do exército já, porra, novinho e tal, não sei o quê. É o Braz. Não tem
Nada de Não, extra. e são realidades diferentes, assim, e são escolhas também, né? Então, assim, a escolha dela era fazer o mestrado, ela gosta muito dessa área acadêmica, gosta de dar aula. Então, foi o caminho que ela trilhou. No meu caso, eu formei com a mentalidade de pretendo fazer o mestrado, tanto que o mestrado era profissional, já para usar junto do meu trabalho, entendeu? Visando também, né, os concursos. Sim. Mas, assim, quando eu me formei, eu já tinha claro na minha mente que o meu objetivo era entrar numa força, era fazer concurso e tudo mais. Então, eu já fui focado nisso. Como eu tinha colegas na minha própria turma de mestrado, que eu sabia que a prioridade deles era o mestrado, era seguir a carreira acadêmica. Então, assim, são escolhas, né? E eu digo que, assim, ao longo desse processo, uma das maiores lições que eu aprendi é não se compare. Cada um vai ter um tempo. Cada um tem um tempo de aprendizado. Então, talvez o seu amigo leve 1 ano e talvez você precise de 2 para ser aprovado. Mas o que não quer dizer que você não será aprovado, né? Então, foi uma das coisas que eu pude aprender ao longo desses anos aí tentando, porque eu vi muitos amigos passarem e eu ficar ali e pensando, gente, acho que talvez isso não seja para mim, acho que eu não sou tão inteligente. Você está em engenharia. Eu acho que eu estou no caminho errado. E eu já tinha mentalidade, quando eu via, o pessoal fica 2 anos para passar, 3 anos, será que vai ser a minha vez agora? Aí eu via, por exemplo, a Gabriela, a gente já se conhecia antes, né? E aí, a Gabriela já tem doutorado, tá terminando doutorado, já tem mestrado, eu tô na minha especialização ainda. E passou, né, assim, no mesmo ano. Então, eu acho que é esquecer ao redor, assim, as pessoas, não se comparar. Eu sei que é difícil para quem está nesse processo não se comparar. A comparação é inevitável, né? Você vê os seus colegas, você acaba se comparando e às vezes o concurseiro, ele acaba pensando, poxa, eu estou aqui perdendo tempo, meus amigos já estão no mercado de trabalho, já estão se colocando, né? Então, a vida está seguindo. E a minha vida está ali em pausa, em suspenso. E não é isso. Ela está em suspenso, mas também quando deslanchar, o negócio vai que vai. É um investimento, exatamente. É o preço que se paga. Se pudesse voltar no tempo, digamos, eu faço uma foto agora com vocês aqui, a gente volta no tempo, você está no primeiro período de farmácia. Você teria feito o que você fez? Olha... você é tenente, você vai passar, tá aqui, é certo. Você teria feito o que você fez? Especialidade, mestrado, doutorado? Ou teria começado a estudar para concurso logo para... talvez eu tivesse começado a estudar antes. Assim, levado o processo de estudo mais a sério antes. Porque eu acho que a minha virada de chave... Estudei muito, mas eu acho que a minha virada de chave pro concurso foi quando eu fui Na verdade, quando teve a redução de idade do edital, que era 36 anos, e aí eu pensava, nossa, ainda falta muito para fazer 30, então tenho vários anos para tentar. Eu tinha um pouco isso na minha cabeça, e isso me confortava, e ao mesmo tempo, então eu vou fazer mestrado, vou viver a vida, né, vou me profissionalizar, e aí uma hora eu vou fazer o concurso. Só que o tempo passa rápido e as coisas mudam, né? Acabou que os editais mudaram, de 36 passou para 32, foi um corte, assim, né, considerável de idade, e aí a minha ficha caiu. Eu falei, bom, agora realmente o negócio, o sarrafo, né, subiu, eu preciso agora levar mais a sério esse processo. Porque eu comecei a bater na trave, e assim, faltava muito pouco, era possível, e o que estava faltando, né? Eu precisava... Isso dá agonia. Exato, dá. Você não pode ver um luxo chapiscado que você quer a cara, assim, de raiva. Por que eu não entrei? Exato. E às vezes era uma questão, né, que você ficava de fora e participava de todo o processo, que é cansativo, né, desgastante, enfim. Mas não desanimou, né? Você começou a estudar para concurso em qual período? Porque você não se formou a partir de agora eu vou estudar, não. Você estava focando no exército um tempo atrás ou não? Então assim, eu já vinha focado com esse objetivo já há bastante tempo. Como eu trabalhava lá no lugar Freguinho, em outro hospital, e eu tinha alguns colegas que eram das Forças Armadas, e aí eu ouvia, né? E eu tinha interesse por causa disso, também tinha familiares e tudo mais. Então assim, dentro da faculdade eu já pensava nisso, mas assim, até o último período da faculdade eu ainda não estava estudando. Foi realmente lá para o final da faculdade, já próximo da prova, que eu comecei a focar para aquele ano. E na verdade, assim, naquele ano que eu prestei a prova, né, no caso no ano passado, eu vou te dizer que na verdade eu não achava que seria possível passar naquele ano.
eu fiz assim por um teste, né? Eu falei, vou me formar agora, vou fazer o primeiro ano, vamos ver como é que vai ser a prova. Claro, vou estudar, mas assim, não vou botar muito peso sobre mim e vou fazer a prova. Mas eu acho que acabou que a forma que eu resolvi levar isso, né, levei a sério, mesmo que eu tivesse pouco tempo, tinha lá alguns meses para estudar, mas aí eu fui vendo a minha metodologia, o que eu vou fazer, e acabou funcionando, assim, eu levei aquilo a sério, desenvolvi para mim uma metodologia que acabou, graças a Deus, dando certo. Legal. E aí deu certo, assim, e na verdade, né, isso é uma coisa até que eu conversava com a Gabriela, né, que no início até foi um choque para mim, eu não estava preparado para ingressar. Eu não estava preparado para passar. Passei. Não, porque assim, é aquilo da realidade diferente, né? Ela já estava focada naquilo ali, ela queria muito, então... Conhecia a banda, conhecia a prova. Conhecia tudo. O instrutor que fazia o exame físico. Cara, você de novo. Não, e eu não, eu tava focado nos estudos, mas eu não achava que aquilo seria possível naquele momento. Mas graças a Deus, assim, a forma que eu segui deu certo e fui, né? Então, assim, eu via isso, assim, eu e as colegas, né, que passaram junto comigo, que a gente tinha uma mentalidade diferente, porque elas já estavam muito preparadas para passar. Eu não estava preparado para passar, entendeu? Quantas vagas abriram na turma de vocês? Eram 5 vagas. 5 vagas. Sim. Perfeito. E aí... Quantas etapas tem no concurso do Exército? Bom. A primeira etapa é a inscrição. Para fazer aquela inscrição, você não pode ser burro. Senão você não consegue se inscrever. É um horror. Não tem psicotécnico por causa disso, né? Não, tem Tem psicotécnico. Tem. Na verdade, a gente faz primeiro a inscrição, depois a gente vai para a prova escrita, né, objetiva, todas as questões objetivas, com parte não específica e conhecimentos específicos, total de 60 questões. E aí, logo depois, né, sai um resultado, recurso, toda essa fase. E aí, depois desses recursos, gabarito oficial, resultado final, né? Saem a lista dos majorados e não majorados. Os majorados, aprovados majorados, classificados majorados e não majorados. Exato. Então, os majorados são os excedentes, né? Que não estão dentro do número de vagas, mas alcançaram ali uma média, tantas vezes o número de vagas, 3 vezes normalmente que eles chamam, para caso aconteça alguma coisa nas etapas futuras. Logo depois a gente vai para a verificação documental, que no nosso ano a gente teve que mandar por SEDEX. Acho que esse ano já está online, já está automatizado, então está mais fácil, né? Está melhor do que foi no nosso ano. E aí já sai uma preliminar dessa verificação documental. É muito importante que o candidato leve a sério essa etapa, apesar de não ser eliminatória, porque acaba te ajudando muito para futuramente lá você apresentar os documentos, porque é como se eles fizessem uma preliminar mesmo da verificação documental e te dão um feedback, né, do que falta, aquele documento que não foi aceito, o documento que você ainda precisa correr atrás. Então é uma etapa importante. Depois dessa verificação preliminar de documentos, a gente vai para o psicotécnico, que aí já a gente vai para o exame de aptidão física. Isso, que na verdade primeiro você faz a inspeção de saúde. A inspeção de saúde, depois o exame de aptidão física, que são ainda descentralizados. Cada candidato vai fazer dentro da sede que escolheu fazer a prova escrita. Então, por exemplo, os candidatos do Rio vão ser alocados em diferentes ONGs aqui no Rio para fazer a inspeção de saúde e também o exame de aptidão física. Logo depois sai o resultado e aí vem o teste de psicotécnico, que aí já é uma etapa lá em Salvador. Então o candidato precisa ter em mente que ele vai precisar custear a saída para Salvador, a passagem, a hospedagem. Assim, né? Na realidade isso é o que tem acontecido, né? Não sei se... Porque já teve ano que aconteceu de, por exemplo, a inspeção de saúde ser em Salvador, por causa da pandemia, eles centralizaram lá. Então, assim, aí, graças a Deus, nosso ano foi descentralizado e só o psicotécnico foi em Salvador. Eu já não sei se esse ano, né, em 2023, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque... Aí, logo depois, depois que faz o psicotécnico, sai a publicação, né, no Diário Oficial, e aí a gente se apresenta para a Semana Zero. Né, que é a semana famosa do cotonete, que a gente fica de blusa branca e calça jeans, e aí sorte para todos e vamos que vamos. O pé de passeio. Você vai sair, Mas aí dá tudo certo, a gente sobreviveu, 100% paisana, eu estou aqui, sobrevivi, então, né, todos viramos militares, depois de um ano. A prova física, você tem que correr,
corrida, uma corrida de 12 minutos, e aí você, o masculino era 2.250 metros em 12 minutos, feminino 1.900? 1.900 em 12 minutos, tem abdominal e a flexão, que para as mulheres são 6 flexões, homens são 12, e no caso, hoje em dia as mulheres também não é mais com o joelho apoiado, né? Sem apoio. E assim, quando a gente olha, né, a mulher, principalmente, 6 flexões sem o apoio de joelho, a gente já fica, nossa, complicado conseguir. Mas essas flexões a gente ganha, né, tem que ter persistência também, treinar, disciplina e vai ganhar essas flexões. Porque eu não fazia nenhuma e hoje eu faço 20, porque na escola... Ela tirou 10. Na escola o índice piora muito. Então, assim... Vá contando que você depois vai ter que fazer 20, 21 anos. Exatamente. Na hora sai, adrenalizado. Todo mundo consegue. Você pensa que é o concurso da sua vida, né? Eu estudei 4 anos para estar aqui, agora vai ter que sair. Não vou levantar peso, meu peso. Agora vai ter que sair, sai. Mas assim, não deixa, né? Não trabalhe só com NHS. Por favor, treine. Porque depois de você chegar numa etapa dessa, você não vai perder por conta de 6 flexões. Isso é uma coisa que eu sempre digo assim para todo mundo, né? Que quando alguém me pergunta, se tem alguma dica, com certeza manter o treino, porque tem muita gente que acaba focando só no estudo, não tira uma horazinha assim do dia para poder se exercitar, alguma coisa. Para se mexer. Exatamente. E é uma coisa importante, porque acaba que aí sai o teu resultado e demora, sei lá, 1 mês para tu ser chamado para o teu teste físico. Então, se tu não tem preparo nenhum, consegue, mas tu vai ralar muito mais, né? Houve uma galera que reprovou no exame físico aqui do MCA. Olha aí. Imagina, você tem todo esse desgaste, 2, né? 3 anos estudando. Investimento de tempo, dinheiro, tudo. A abdicação da sua vida pessoal, às vezes, em prol de um objetivo profissional. E quando passa... Fica Tu tem que ter em mente que isso é uma etapa do concurso, né? É uma prova como a prova escrita que tu vai fazer. Sim. Então tem que ter um preparo também igual, né? E a gente, assim, eu sei que é difícil, a gente tem muito conteúdo, principalmente na farmácia, né? A gente tem inúmeras disciplinas que a gente precisa estudar. E a gente sabe que o concurso é tenso, né? Tem muita coisa que é cobrada, rodapé. Né? Tanta literatura, são muitos livros e o tempo é curto para estudar tudo que a gente precisa. Mas não abra mão de treinar, porque o treinamento faz parte, é uma etapa do concurso e não dá para deixá-lo de lado. E é importante porque assim, quando tu está estudando ali para o concurso, tu fica muito focado, às vezes é estressante. E eu acho que o exercício para mim também era uma forma de eu, embora eu estivesse de certa forma me preparando para o concurso, era um momento que eu podia desestressar, né? Era um momento que eu parava de estudar e vou me exercitar. Então, acho que é importante esse equilíbrio também, né? Sem dúvidas. Sim. E vem cá, estou conversando com eles mais cedo sobre a coordenação do curso de farmácia. Né? A gente teve o Odonto Sussex 2021, Farmácia Marinha 2021, teve o Odonto Sussex 2022, Farmácia Sussex 2022 e Farmácia Marinha 2022, coordenados pela belíssima, fantástica Gabriela Bandeira. Sim. Né? E eu convidei vocês para participarem da coordenação, né? Agora nessa etapa de 2023. Né? Uma das coisas que a gente vai implementar, já que a gente falou de TAF, né? De teste de aptidão física, é que todo mês nós ofereceremos um TAF para o pessoal do curso, tanto dentistas quanto farmacêuticos. Sim. A ideia é você ter uma média em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A prova é em setembro. O exame físico é quando de vocês? Em dezembro. Dezembro, né? Foi. Esse ano, se eu não me engano, vai ser em janeiro. O pessoal está passando pela inspeção saúde agora por esse mês. E se eu não me engano, tem uma colega também que está prestando concurso esse ano e me disse que é em janeiro. Perfeito. Mas é geralmente de dezembro, janeiro. Sim. Então a ideia é criar uma facilitação para a pessoa não ficar de surpresa. Depois que passar, faz o teste. E agora? Não, tem que começar agora a fazer. Né? Outra, a gente vai começar o curso de farmácia em janeiro. Sim. Né? Com uma novidade, a gente vai ter uma aula 0. Sim. Essa aula vai ser fechada exclusivamente para os alunos do curso. Nessa aula, vocês vão passar toda a estatística detalhada antes e pós do NESP.
não é isso? Sim. Quantas questões de parasitologia, de toxicologia, de farmácia industrial, farmácia hospitalar, analítica não, laboratorial. Laboratorial, análises clínicas. Você falou para ele dar destaque nas aulas daquela RDC, legislação, ou seja, né, a gente vai ser assim, um novo formato. Né? Sim. A ideia, na verdade, é tentar, como eu já tenho alguns anos aí estudando para esse concurso, a ideia é que a gente agora, tudo que eu achava que podia ter e não tinha no mercado, a ideia é trazer para cá e a gente tentar aplicar da melhor maneira possível para vocês. Sim. Então nessa aula zero a gente quer pegar o edital, verticalizar o edital, né, mostrar como a gente olha para esse edital entendendo a banca, a proposta da banca, né, o que a gente pode tirar de aprendizado, que é um pouco da estratégia que a gente vai utilizar para montar as nossas aulas, né, operacionalizar as nossas aulas. E que é importante para vocês, né, que estão aí do outro lado tentando o concurso, porque uma vez que você entende a lógica da banca por detrás, aí você vai nadar de braçada, né, com certeza vai... Só chances aumentam. Exatamente. Sem dúvidas. A gente conversou antes também da gente fazer simulado, né? No mínimo uns 2 simulados. Sim. Para quê? Para você sentir o que é. Eu lembro que em 2010 a gente fez muito simulado para PM, né? O curso era só presencial, era só aqui. Dos 70 dentistas eu ajudei 58 a entrarem em 2010. E lembro que uma colega nossa, né, chegou no simulado sem a carteira. Ela não trouxe a carteira. Aí eu, não vai entrar. Na prova não faria. Não faria. Mas lógico, eu fiz um com doce, lógico. E a garota entrou depois, mas ela sentiu um pouquinho na pele. Hoje ela é capitão, tá feliz e tal, teve a confrontação da permissão na passada. Então é isso, né? Quando você junta a fome com a vontade de comer e um bom prato, você faz um negócio bem feito. Sem dúvida. Não é isso? Você imagina, você não fez curso preparatório, você fez. Você estudou num curso preparatório, né? Pô, valeu muito a pena, eu acredito. Com certeza. Porque você pensa o seguinte, são 60 questões. Se das 60 questões o curso indicou 20, cara, ele acabou com 1/3 do problema. Sem dúvida. Você se preocupou com 2/3. No seu caso, não é? Você sem querer deu certo, sem querer não, né? Né? Isso acontece, né? Eu tenho 2 colegas dentistas que elas fizeram um vídeo comigo, uma entrevista, uma da Marinha, outra da Aeronáutica. Não, eu estudei 3 meses antes da prova. Nossa. É lógico, você começou a estudar no pré-vestibular. Sim. Né? Cai uma questão de carbono, uma questão de química, lá do 2º grau, numa prova de vocês, do nível de vocês, que pode acontecer, é uma questão a menos para se preocupar. Sim. A base é fundamental. Quanto antes você começa a estudar, melhor. Você imagina se você pudesse voltar para o 2º período de farmácia e fizesse o curso Farmácia Essex da gente aqui. Você ia ver coisas que você só vai ver na faculdade talvez no último período. Sim. Né? Mas quando você chegar lá, você... eu conversei com um aluno ontem, da Veiga de Almeida, ele se formou agora em dezembro, e ele fez o Odonto Marinha 22. Ele falou, cara, eu nadei de braçada nesse último ano, porque eu não precisava estudar aquela matéria que o professor dava em sala de aula. Exato. Porque eu tinha tudo ali, Exato. no computador na minha frente. E realmente, né? E detalhe, a gente dá aula aqui, não é para você ser um bom farmacêutico, é para marcar a coisinha na opção correta. Certo, exatamente. Ou seja, as aulas que vocês vão ministrar, que vão orientar os outros professores a darem, tem que ser baseado naquela bibliografia. E quando você estuda por bibliografia, direto na fonte, no livro, você aprende muito mais. Sim. Não é você perde o eu acho e começa com o eu sei, porque eu li num livro de alguém que fez uma carreira maior e tal. Exato. Né? É isso aí, né? Acho que a base para qualquer concurso é a bibliografia, né? Não tem como tu... negligenciar. negligenciar. O concurso começa no edital. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? Que não tem como, tu tem que saber o que está ali, porque muitas vezes tu vai pegar a prova, quando tu já está baseado na literatura, quando as aulas que tu vê são baseadas na literatura,
Você vai lembrar de Tu frases. lembra? Não, pô, isso aqui estava no livro que eu li, estava na aula que o fulano deu. Então, assim, ainda mais quando se trata de uma prova objetiva, eu acho que isso é mais importante ainda, porque quando é discursiva, tem jeito, óbvio, tem que ter a base na literatura, mas quando é objetiva, às vezes o que está lá é o que estava escrito exatamente no livro. Eles parafraseiam e eles não são criativos, né? Eu acho que isso está até mudando um pouco com a VUNESP. Porque quando era a banca do Exército, eles não eram nada criativos, eles realmente parafraseavam o livro e mudavam um detalhe, uma palavra, e aquilo tornava a alternativa correta ou errada. Então, assim, né, tornava aquela alternativa a resposta ou não. Então, se você conhece a literatura, se você lê na fonte ou uma aula baseada na fonte, sim, você acaba, na hora da prova, no ano em que eu fui aprovada, eu tive muito essa sensação. Eu li a prova e eu lembrava de trechos do livro. Eu sabia, gente, isso aqui é do Henry, do capítulo de líquidos biológicos, sabe? Eu tinha essa fotografia ali no meu cérebro. Então, isso te ajuda muito. Olha, isso aqui é de toxicologia. Eu li essa informação, eu vi essa figura. Porque tinha uma figura lá na prova que era semelhante, da cannabis, não sei o quê, né, para você fazer a identificação. E eu lembrava daquela figura que estava no livro. Então, você ler a literatura, estar em contato com a literatura que está prevista no edital, ela é muito importante. É a primeira fase do concurso. A primeira lei, né? Exatamente. O concurso começa com a leitura do edital. O cara que não lê o edital, não destrincha, ele já sai perdendo para essa corrida. Olha só, você que quer o edital e você que quer a prova desse ano do Exército, basta pedir pra gente aí, como é que fala? Desculpa, que eu sou velho, não entendo muito do Instagram. Direct. Então pronto, pede um direct assim. Eu quero o edital desse SEX 2022, eu quero a prova desse SEX 2022 que eu mando pra você, tá bom? Eu, Marco Aurélio, mando pra você, tá bom? Desculpa, gente, que eu sou velho. É outra história, entendeu? Mas hoje as tecnologias estão ficando. Eu estou ultrapassada, estou obsoleta já para esse tanto de tecnologia. Você vê? Outra coisa, tem um detalhe, tá? Caso você queira adquirir o curso de farmácia ou qualquer outro curso do MCA, tem 2 cupons que, se você quiser usar, você vai usar, você vai ter 5% de desconto. Profa Gabriele. Profa Gabriele. Com 2 L's. Com 2 L's. Gabriele. Isso. Com 2 L's. Ou Prof. Braz. Prof. Braz. Professor Braz. Prof. Braz com Z. Isso. Prof. Braz com Z. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o concurso? Não, assim, sobre eu a acho turma, que... entusiasmo com a prova, com a galera que vai entrar? Assim, eu estou bastante entusiasmado, eu acredito que a Gabriela também compartilha, né? Eu senti a necessidade, quando eu fiz o concurso, um dos motivos de eu ter estudado sozinho também, foi isso, assim, para a nossa área de farmácia, é difícil tu encontrar coisas no mercado que sejam direcionadas para o concurso que tu quer. Para vários concursos, e não era diferente para o Exército. Então, assim, eu vi a necessidade muito de eu focar no que eu queria fazer e tudo mais. O meu foco era o Exército, né? A aeronáutica eu ia deixar um pouco para depois. Então, assim, eu vi essa necessidade de eu focar e eu fazer o meu, né? Então, assim, acho que a nossa ideia é tentar até ajudar as pessoas nesse sentido, porque várias pessoas já vieram me perguntar ao longo, né, do tempo: tu conhece algum lugar? Eu falava, eu sei que tem curso tal, que tal curso é bom nisso, se mas a eu gente nunca sabia pudesse fazer um pupurri de vários lugares pelos quais a gente passou, né, ao longo dessa jornada, a gente faria. Eu acho que agora a gente tem um pouco dessa oportunidade, né? Estando à frente desse projeto, junto com o Marco Aurélio, é um pouco disso, é trazer tudo que a gente viu que funcionava, talvez de outros lugares, e tentar reunir nesse material, né, que a gente está agora encabeçando. Né, e tomara que seja uma tentativa bem sucedida, a gente conta, né, com a aprovação. Os deuses da farmacologia. Exatamente, vai dar certo. Para iluminar a gente. Exato. Né? Agora vem cá, vocês são do Exército. Sim. Nós só estamos falando de Exército. Sim. Só que tem alguém ali agora que não fica bem de verde. Uma pena, porque é a melhor força. Tem uma doida ali, um doido, que fica melhor de branco. Você fez o concurso da Marinha já, não fez? Sim, fiz. Na Odonto, a média, a gente conversou sobre esse assunto, é de 70% a 80% de diferença. Se o cara faz o curso Odonto Espsex,
Ele vai pegar as questões de clínica geral da Marinha, que são 25, e vai ter 80% no bolso. Por quê? Sim. Bibliografia. São semelhantes para a farmácia também. E tem umas diferenças. Tem. Essas diferenças são naqueles 20, 30% que eu falei da diferença. Sim. Ou seja, o indicado, nesse caso de odonto, quer passar? Faz odonto Marinha. Agora, do Exército, odonto Essex. No caso de vocês, o cara fazendo odonto, farmácia Essex, qual é a percentagem dele para fazer uma boa prova na Marinha? Porque a Marinha é igual ao Exército. Ela tem uma linha de raciocínio única. Sim. Né? A aeronáutica não. Ela abre vaga para farmacêutico bioquímico, hospitalar e laboratorial. A Marinha é mais generalista, né? Cai em todos os assuntos na prova. Eu considero que atualmente tem um nível de dificuldade maior até do que a prova do Exército, porque continua ainda muito o rodapé do livro, era como era antigamente no Exército, a banca interna. Então, antigamente, Exército e Marinha eram bem semelhantes, eu considero. Agora, com a entrada da VUNESP, eu acho que deu uma diferenciada, mas a literatura, praticamente ali 80% da literatura é a mesma. Né? A Marinha abrange um pouco mais de algumas legislações, o conteúdo programático de legislação é mais extenso, algumas bibliografias de livro diferem, mas semelhantes, sem dúvida. Então, vou fazer um pedido para vocês dois. A gente está com o objetivo do Exército muito claro. Sim. Pronto. Tendo em vista aí que esse ano foram 10 vagas, então a gente não espera menos que isso para o próximo ano. Será que vão repetir 10 vagas? Acho difícil, mas quem sabe, né? A gente pode desejar. Não é proibido. Exato. Desejar é sonhar. Quem sou eu para dizer que abrirão 10 vagas, mas a gente reza para tal. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma turma complementar. Entendeu? Que turma complementar é essa? Né? A gente vai fechar a turma do Exército. Então a gente vai começar lá para o dia 21 de janeiro, né, que a gente comentou. Sim. Então a gente vai fechar aqui, ó. Março vai fazer um mês, março, abril, maio, junho. Julho a gente fecha Exército. Logo em seguida tem a turma de questões. Só que em paralelo a gente pode, assim que sair o edital da Marinha, fazer uma interseção. Interseção não, fazer um complemento. Sim, pode casar os editais e ver o que tem de semelhante e de diferente. E fazer um extra. O cara que está para fazer essa turma do Exército, né? Na minha visão, ele pode fazer de graça esse complemento, para dar aquela esticada e, de repente, não cair no Exército, mas fazer Marinha. Sim. E a Marinha não pode esquecer da questão da redação, né? Que é uma etapa importante. Sim, não. É igual oxigênio tem de importância. Exatamente. Pô, cara, né? E é o que te bota ou te tira da vaga também, no final das contas, né? Porque normalmente as notas são próximas. Assim. Sim. E a aeronáutica é muito específica. Então, a gente já está com uma farmácia bioquímica para o CAFAR Bioquímica em andamento, o curso está fantástico. Estou te convidando agora para fazer industrial. Bom. Assim a gente tiver certeza absoluta que a aeronáutica não dá bibliografia, a aeronáutica dá assunto. Exato. Tirar, mas a gente, né, com os assuntos pode se basear também na bibliografia lá de trás que funciona. Sim. Ver o que atualizou, né? Eu fiz isso no ano em que eu fiz para a indústria, né, que foi o ano passado também, foi o ano que foi aprovada no Exército, eu fiquei em segundo na aeronáutica e participei de todas as etapas. Uma vaga só? Era uma vaga só. E aí fiquei classificada em segundo. E aí a estratégia que eu usei foi essa. É uma dor de porra. Foi horrível. Tipo, segundo é o primeiro vendedor. O segundo é o primeiro vendedor, então é péssimo, né? Ser o segundo não é bom. Não recomendo. Do segundo ao milésimo. Exato, todo mundo igual. Então, se eu fosse segundo e tivesse aprovado, aí pronto, eu teria sabor de primeiro. Como foi o caso no Exército, eu fui a quinta e era como se eu tivesse sido a primeira. Outra coisa. Quando eles entraram no Exército, turma é assim, todo mundo igual. Morre a nota de entrada. Qual a tua colocação no final agora? Agora eu sou a segunda de farmácia e terceira geral da saúde. Tá certo. Você na farmácia. Terceiro em farmácia e quarto na saúde. O que é isso, gente? É antiguidade. Eu estou numa festa e vou servir a bandeja de salgadinhos. A primeira bandeja tem 5 salgadinhos no caso. Tem 5 coisas em cima da bandeja, né? A primeira que vai escolher vai ser a 01. Exato. Ela estudou para isso, ela atirou melhor, ela marchou melhor. Ela é a 01. 01, não, quero. Não sei. O segundo colocado, o terceiro, o quarto, o último vem na sequência. vai comer
aquele brócolis cru, que mas, é o que tem. Mas na farmácia, realmente na prática é assim que funciona, né? Porque tem a questão da hierarquia. E o exército precisa colocar a gente numa fila indiana. Então o que vai te classificar numa fila indiana é o seu desempenho no curso, né? A nota do curso, então ela é muito importante e por isso você precisa se dedicar bastante lá dentro. Né? Então não pense aí que passei, agora eu vou tirar um ano sabático. Não é bem assim. Você vai dar uma ralada aí e eu tô esperando meu ano sabático até hoje. Né? Eu já trabalhei de estudar no ano sabático já, porque já tinha pra cá. Ela tá estudando agora mais que... Exatamente, agora meu ano sabático foi de ralo mesmo, né? Porque o Marco Aurélio me arrumou vários trabalhos aí. Não, então, mas assim, acho que é isso que a minha amiga ia falar, a Gabriele, é que na farmácia, pelo menos que é a nossa experiência, o pessoal é muito estudioso, assim. Então as nossas diferenças são muito... Às vezes na hora dá até aquela coisa assim, bate na trave. Que durante o curso, por exemplo, teve momentos que eu era o 02 e a Gabriela era o 03, aí no final... Então assim, não é nada que... No final acaba que a gente não desanima, porque assim... Eu sei que eu sou tão bom quanto ela. Exato. É 0,1. Exatamente. Na farmácia é assim que funciona. Assim, a nossa diferença é muito pouco entre o primeiro e o quinto lugar. Tanto que até o coronel brincou com a gente. Aí os papirões, descobrimos onde eles estão. E assim, e uma coisa que eu vi bom... Teve odonto também. Odonto também. Odonto e farmácia. A 02 da saúde é de odonto. Fernanda, ex-aluna nossa. Então assim, o que acontece? Eu via isso, assim. E uma coisa que eu vejo, que foi uma coisa que me agradou muito, assim, nas Forças Armadas, é a questão da camaradagem, né? Melhor, como que é 04 a 05, ou que a Gabriela seja melhor nós que eu. Primeiro viramos muito amigos, irmãos, né? Irmãos de farda. E a gente sabe que, assim, pode contar, né, com qualquer um ali. Eu acho que se a gente ligar, a gente vai conseguir contar. Né? E outros mais do que uns, né? O Braz, por exemplo... Pessoal, estou com essas duas figuraças aqui e Gabriela está com o celular dela aberto. Se vocês quiserem fazer pergunta, tá bom? Porque o celular está bem longe e eu já estou velho, não estou enxergando porcaria nenhuma. Então, aí uma pergunta foi sobre as aulas que serão presenciais ou... Ah, sim! As aulas do CAFAR, Bioquímica, não tem como ser presenciais, tá? Porque as meninas estão gravando, né? E são datas que as meninas escolhem quando elas podem dar, tá? No caso da farmácia Sissex, não. Será todo sábado, a partir do dia 21 de janeiro. Isso. Todo sábado. Exato. As aulas do MCA são presenciais. Você vem, quem pode, quem mora aqui no Rio e tal, assiste às aulas. As aulas são filmadas e sobem no máximo até terça-feira para a área do aluno. Detalhe, quem adquiriu farmácia Essussex 2023 ganhará o farmácia Essussex 2022. Bom. Tá bom? A ideia é você começar a estudar ontem. Sim. E você que adquiriu farmácia Essussex 2023 vai ter comigo, presencial ou online, um planejamento de estudos. Hoje, uma colega nossa do curso veio aqui, a gente conversou detalhes e tal sobre técnica de estudos e tal, direcionando como estudar, o que estudar e quando estudar. Eu espero que isso aí ajude bastante. Não, sem dúvidas, é fundamental. Tem alguma pergunta? Alguém mandou alguma pergunta? Por enquanto não, tinha naquela outra live. A Fernanda da turma de vocês, dentista, estava aí também, né? Tá. Tchau, Fernanda, um beijo. Mandou um beijo, agradeceu. Fernanda demais. Conheci o pai e a mãe dela lá e uma surpresa agradável. Ela é irmã da Maria Luísa. Maria Luísa foi aluna nossa nessa turma 2010 da PM. A irmã dela é da PM. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. O mundo é pequeno, né? O mundo gira e gira Todo mundo rápido. se conhece. Cara, e tudo se conecta. Sim. Incrível. Ela mandou aqui. É incrível. Fernanda, tá aí também? Qual foi a maior dificuldade de vocês na formação? Qual a maior dificuldade na formação? É a comida ao coentro? Não. Eu acho que Não. é estar longe da família. Distância da família. Assim, foi a primeira vez que eu me separei do meu marido, eu tinha pouco tempo de casada, e aí fui para Salvador e ele ficou no Rio. Então, assim, era o maior desafio era esse. Você é de qual cidade do bairro dentro do Rio? Eu sou da zona norte do Rio, Caxambi, na verdade eu falo Meia porque ninguém conhece, mas o Caxambi todo mundo já viu Vai Que Cola, então deve conhecer, inclusive minha xará, quase irmã, Samantha Schmutz.
Irmã gêmea. É, quase minha irmã gêmea. E você de onde do Rio? Eu sou da Zona Oeste, sou de Realengo. Realengo? Que bosta. E olha que tinha mais gente de Realengo lá. Né? É sério? Existe vida em Realengo? Existe. Trabalhador, estudioso. Eu posso falar de alto, porque eu sou de Bangu. É Bangu, isso aí. Para sair de Bangu e para qualquer lugar do mundo, eu tenho que passar por Realengo. Não tem jeito. E, assim, desculpa, só retornando, eu acho que a dificuldade foi a distância da família também. E para mim, acho que a questão física também é uma coisa que nos é exigido porque é inerente da profissão, né? Perfeito. O militar precisa disso. E assim, eu vinha me preparando, na época até treinava, né, para poder ir para o concurso, mas assim, você passa, quando você entra, você passa a valorizar porque tu vê que tu precisa daquilo. Às vezes até a gente se questiona, né? Pô, mas eu sou farmacêutico, o que tem a ver? Mas é o que a gente fala, que nós somos sempre militares antes de... Vocês são oficiais, são treinados como comandantes. Então a rigidez física ela tem que estar em dia. Então, peraí, todo dia tinha um teste físico, todo dia tem uma corrida, todo dia tem uma todo dia tem um TFM, que é o treinamento físico militar. Existe um oficial que faz a programação, né, tem uma formação específica para isso e ele vai te guiando justamente para quando chegar, né, na altura da prova. Você está preparado. Você está preparado. E aí eles vão te guiando de acordo com o que você precisa aprender para aquilo. E assim, uma outra coisa também é a questão do equilíbrio emocional. Eu acho que o Exército me trouxe muito isso, né? Eu sou chorona, o Brad sabe. E no Exército a gente aprende a ser um pouco mais casca grossa. Eu continuo chorona, exato. Né? Exatamente. Mas você aprende, você ganha uma carapaça, uma estabilidade emocional, né? Você aprende a se virar sozinho, sem a questão de recorrer à sua família. Você tem ali os seus amigos que você pode contar, né? Que são os seus irmãos de farda, e isso no curso fica bem sólido, né? Eles fazem de um jeito que, no final das contas, a gente se aproxima bastante. Mas, enfim, você acaba ganhando um pouco também de autonomia emocional, equilíbrio, tudo isso. Né, que a duras penas, né, você sofre, mas no final tudo vale a pena, eu acho. Olhando para vocês dois, caras de nerds que estudaram a vida inteira. Imagina, como é que vocês foram no curso de tiro? Vocês fazem um curso de tiro? Sim. Vocês aprendem a atirar com a 9mm? Não. Com a ponto 40, né? Não, a gente faz fuzil e pistola também, né? 9mm. E aí a Bel e a... 40 da PM. Isso. Então... O tiro de fuzil a gente teve um melhor desempenho, a pistola é mais difícil, a gente sentiu. Só que é tudo também assim, questão de equilíbrio, né, emocional, inclusive no tiro. O primeiro dia sim. Por exemplo, no teste preliminar, né, antes da prova, eu fui muito bem no tiro de pistola, ganhei FO positivo, né, que é o fato observado positivo, e lá para tudo tem isso, FO positivo e FO negativo. É muito engraçado o sistema, assim. E aí no dia da prova mesmo, valendo, eu fui assim, muito mal. Fui pro barro. Eu não acertava nada naquele alvo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Estou executando aqui todos os fundamentos e não tá rolando. Então, assim, essa questão do equilíbrio emocional, ela é fundamental em todas as etapas do curso, né? Você tá ali centrado, atento, equilibrado, é fundamental. Vocês receberam alguma instrução, alguma exigência, pedido para o baile? Por quê? Vocês começaram impecáveis e saíram mais arrumados do que entraram, mesmo depois de encher a lata que eu vi. Não, na verdade eu acho que você vai ganhando um pouco de postura militar, tudo isso. A gente se divertiu bastante, dançamos muito. Uma beijação danada, todo mundo estava dançando. A gente, né, chorei pra caramba, se despedindo dos amigos. Eu acho que é o que a Gabriela falou. Quando eu fui a primeira vez para casa, demorei um pouco para retornar de Salvador para o Rio, para chegar em casa. Muda. A primeira coisa que a minha família falou é: nossa, tu tá diferente. Eu acho que é uma coisa do militar. Você vai... Sim, a postura, a forma que tu... Quando tu vai ver, tu já tá parando em descansar. É a primeira coisa que tu quer atravessar a rua. Então, assim, viu tua mãe? E isso é meio natural, né?
né? Eu acho que é natural, assim. É o respeito, é a base, né? São os valores que, assim, eles são muito ao longo do curso, os valores militares, os valores do exército, eles são muito trabalhados. E a gente sai com isso, muito vivo da escola. Tu entra uma pessoa, você sai outra pessoa, assim, todo mundo. A gente às vezes acha que, cara, será que um dia eu vou conseguir ser igual ao meu comandante? E quando tu vê, tu já... Entrou na forma, você entra. Pode doer, pode ser difícil, mas você, no final das contas, entra naquela forma e todo mundo sobrevive. Então, toda vez que você pensar, porque assim, a gente quer muito passar, mas depois que a gente está lá, tem certos momentos que a gente pensa, gente, será que isso aqui é pra mim? E né, eu queria muito, sonhei esse sonho, assim, vários anos, fiz desse sonho o sonho da minha família, do meu marido, comprou minha briga, sabe? Passou tudo isso comigo e às vezes eu ligava pra ele e falava, cara, sabe que eu não sei se era isso? Aí ele, o quê? Você não diga isso, pelo amor de Deus. E assim, vai passar, né? Dificuldades, elas estão ali, mas nada que não seja possível transpor. Então, haverá momentos difíceis no curso, mas nada de outro mundo. Sim. Todo mundo consegue. Você falou do teu marido que eu conheci no dia do baile lá, né? Pô, ele te ajudou muito nos estudos? Muito, e assim, ele é da área de educação física, então o maior suporte dele foi nessa área, nessa parte de treinamento físico, né? Sim. E santo de casa é muito engraçado, não faz milagre, nesse caso ele fez, porque no final eu consegui fazer as tão benditas flexões, graças a ele, eu devo muito aos, né? Tivemos brigas homéricas, mas no final as flexões saíram. Então ele me deu todo esse suporte, além, é claro, do suporte emocional, ajuda em casa, né? As tarefas domésticas ele também assumiu um pouco para que eu pudesse concretizar esse objetivo, enfim. Ele foi um grande parceiro. Legal, legal. Caso vocês queiram fotos da formatura deles, eu falei, né, eu tenho também, é só falar, eu quero, eu mando também, tá bom? E do bar também, tem uma hora lá que vocês juntaram todos para brindar com champanhe. É muito legal, gente. Cara, eu tirei várias fotos ali, tem uma hora que eu chorei, vi o Leonardo cantar, Rita. Se eu ver de novo, ai gente, é uma figuraça, cabaré. Medeiros é demais. Ele é bacana demais. Medeiros é demais. Eu tive um bate-papo com ele e com a menina que foi para São Gabriel. A Ana a Barraquini. Barraquini, isso aí, muito legal. Eu os conheci lá, né? Não os conhecia. Aliás, a própria Fernanda também não conhecia. Eu conhecia bem a Ivandera que trabalhei com ela na PM, né? Sim. A quem eu conhecia mesmo era a Aline, que a Aline vinha a toda a aula. Ah, sim. Tinha dias que eu não vinha, a Aline é uma figura. A Aline chegou quase comigo. Ela é muito bacana. Ela é bacana. Vem cá, quem pegou tua boina? Foi teu marido? A boina foi meu marido e a espada foram os meus pais. E você? Na época, a boina foi um amigo, porque minha família não podia, não estava muito distante. E a espada foi a minha irmã, porque a minha irmã também era do exército, né? Que legal! Quis, assim, e foi a minha grande incentivadora, então nada mais justo, né? É isso aí. É muito especial, né, cara? É uma hora muito especial. Ó, na frente dos outros coordenadores, eu estou prometendo que a maior nota de entrada dentro dos alunos do MCA, no Exército, vai ganhar uma espada. Bom, já é uma economia tanto, porque o auxílio fardamento fica curto aí pra gente comprar tudo que precisa. Eu tenho uma da Maria aqui. Deixa eu ver. Já vão ter uma economia aí de uns reais, ó. A da Marinha ela é dourada. É bem bonita. A do Exército é 100% prateada, né? A nossa Maria é bonita, né? A do Exército é desculpe os marinheiros, mas tem que puxar a sardinha pra minha Desculpa os paulinhos. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Eu vibro muito, cara. Cada um nosso que é aprovado fica agoniado, fica feliz, e cada um que não passa fica agoniado. Sim. Então, a responsabilidade é muito grande, né? E eu estava até brincando com eles. Quando algo dá errado, o problema é do coordenador. A culpa é nossa. E quando algo dá certo, claro, o problema é meu. Não, mentira. Como bom comandante, tudo que acontece de bom e de ruim aqui, né? A culpa é minha, né? E eu lembro que esse ano, a turma de 2022, teve algumas situações lá que realmente, né, poderia ter sido melhor. Sim. Né? E hoje, melhor que ontem, pior do que amanhã. Daqui a 20 anos você vai olhar para esse momento, gente, porque eu fiz aquilo, exatamente. eu podia ter feito algo melhor, sempre será assim. Sim. Né?
Desde um prato que você faz, um café que você passa, a uma decisão na vida. Né? Então a gente está melhorando sempre. Eu espero que esse curso desse ano seja bem melhor que os outros anteriores. Trabalharemos. Foram ótimos, porque os outros anteriores foram muito bons. Sim. A Gabriela se dedicou muito. Ligava para mim direto, ligava para os professores. O que você vê no 22 e no 21 tá a cara dela direitinho assim. Ela se esforçou demais. Sim. Mas é óbvio, né, que a gente tem que melhorar. Tem que melhorar e tem que mudar. Para melhorar, às vezes a gente tem que mudar. Não é isso? Com certeza. Então é isso. Tem alguma pergunta? Alguém mandou alguma pergunta pra gente? Não mais. Não. Não? A última foi sobre as dificuldades. Perfeito. Pessoal, quando quiser falar comigo é só falar. Meu telefone é muito fácil, 99924522, colocando o prefixo 21, tá? E que se precisarem, lógico, estou à disposição. Estamos juntos nessa agora. 2024, se Deus quiser, estaremos no baile lá em Salvador. Não, por favor, né, gente? Você não vai não? Não, com certeza. Eu quero estar lá. Convidada por um aluno aí aprovado. Já pensou que legal? Olha, Tem que ir. É muito bom. para rever meus comandantes de pelotão, meus comandantes de companhia. Comer uma acarajé no Rio Vermelho, que é maravilhoso. Visitar novamente Pituba. Pituba é um bairro fantástico. Fantástico. É o bairro da escola, né? É. Ah, vocês moravam na escola ou fora? Ah, Vocês eu alugaram? Eu era laranjeira. Eu morava Mas fora. isso é conversa para um outro episódio. Porque olha, ser laranjeira não é fácil. Ela morava na escola e eu morava num apartamento próximo. A galera que é pão dura. A galera que não tem dinheiro, tipo É. eu. Tipo eu que tenho família, entendeu? Não tenho dinheiro. Tem Braz marido pra solteiro. sustentar. Entendeu? Braz solteiro. Era outro contexto. É isso aí. É bravo. Pessoal, muito obrigado, um beijo. Obrigado. Deus abençoe Boa noite. vocês. E eu espero de coração que a gente faça diferença na vida dessas pessoas. Assim como alguém fez diferença na vida de vocês. Sem E dúvida. na minha também, e aí vai. Quem Sim. somos nós se a gente não puder dormir pensando que a gente ajudou a Alguém. melhorar a vida de alguém? Não é Sem isso? dúvidas. É isso aí. Conta com a gente. Valeu, rapaziada. Obrigado. Como está longe, vou encerrar aqui, daqui a pouco eu pego o telefone. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu.